Segundo o Thiago Asmar, o pilhado lá da Jovem Pan Esportes, ex-Globo, ele disse que a história do Gabigol no Cruzeiro ainda não acabou. Bora conferir o que ele falou, vocês deixando sua curtida no vídeo. Deixe o seu gostei, é de graça, vocês me ajudam, me apoia, me motiva a trazer mais vídeos como esse. Confere aí. Pra quem achar, Gabigol tá jogando mal, Gabigol não vai ter proposta, eu garanto que vai. Eu, inclusive, fui o primeiro aqui no Pilhado Esportes a falar sobre o interesse do Cruzeiro concreto. Depois todo mundo confirmou. O Cruzeiro quer o Gabigol. O Gabigol é um sonho antigo do atual dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço. Pedro Lourenço sempre foi investidor do Cruzeiro. Pedro Lourenço sempre quis o Gabigol. E agora ele vai batalhar para ter o Gabigol. Vai gastar para ter o Gabigol. É isso. Ele vai gastar para ter o Gabigol. Já soube também do interesse do Cruzeiro aí no Caio Jorge, que era do Santos. Se contratar o Caio Jorge, pode ser que não contrate o Gabigol, tá? Mas o Cruzeiro tem esse sonho. O Corinthians já fez sondagens ao Gabigol no começo do ano. O próprio presidente do Corinthians disse que o Gabigol teria interesse em jogar no clube. Depois o staff do Gabigol desmentiu, todo mundo desmentiu, mas quem estava certo, pelo jeito, era o Augusto Melo. Né? O Gabigol realmente não parece estar à vontade no Flamengo. O Tite ontem, eu até destaquei uma parte da fala do Tite ontem, onde o Tite, ele diz o seguinte, sobre o Gabigol, é o mesmo processo, o mesmo trabalho. São características diferentes do Gabigol e do Pedro, mas o Gabigol está sendo preparado para voltar ao mais alto nível. Ou seja, é o Tite deixando claro que o Gabigol não está no seu mais alto nível. É o Tite deixando claro que ele não entrou por questões técnicas e físicas. Não, porque o Tite, ele poderia dizer, eu estou poupando o Gabigol de um contato direto com a torcida, para deixar o tempo passar, porque muita gente pensa, o Tite não está botando o Gabigol para ele não ser vaiado, para ele não ser xingado. Nas declarações do Tite, não é isso que ele deixa claro. Ele diz aqui, o mesmo processo, o mesmo trabalho, são características diferentes, mas o Gabigol está sendo preparado para voltar ao mais alto nível. Ou seja, para o Tite e para a comissão técnica, para o departamento físico do Flamengo, o Gabigol não está no seu mais alto nível. Eles querem prepará-lo para voltar ao seu mais alto nível. Provavelmente porque piorou ainda mais depois dessa situação do doping. O Gabigol ficou aí um mês, praticamente, sem nem treinar. Ele não treinava com o time, não treinava no clube, Gabigol não jogava e com certeza ele volta fora de ritmo. Só que o que a gente tem que deixar claro é que o Gabigol está fora de ritmo desde o começo do ano passado. Já faz 1 ano e meio que o Gabigol não joga nada. Já faz 1 ano e meio que o Gabigol não apresenta um bom futebol no Flamengo. E por isso empacou a renovação do Gabigol. E hoje, a renovação do Gabigol dentro do Flamengo, ela é vista como quase impossível, se vocês querem saber. O Rodolfo Landim não quer a renovação do Gabigol. O Rodolfo Landim abandonou a negociação de uma renovação com o Gabigol. Depois dessa situação da camisa do Corinthians, então, ele teve todo o aval que ele precisava do clube inteiro e da torcida inteira para não batalhar por essa renovação. Porque não é de hoje que ele não quer renovar com o Gabigol para pagar 2,5 milhões de salário, como ele pediu, por mais 4 anos de contrato. Então o Gabigol, ele foi tão pouco inteligente que ele deu para o Landim motivos para não batalhar nada mais por essa renovação. E outra coisa, se o Cruzeiro correr atrás do Caio Jorge, a situação fica ruim para o Gabigol, hein? Fica ruim para o Gabigol. Porque vai sobrar o quê? O Corinthians, o Grêmio já deixou claro que não quer pagar salário de 2 milhões de reais pelo Gabigol. O Grêmio já teve um interesse, mas desistiu. Então, é um Gabigol que está bem incomodado nesse Flamengo. Está muito incomodado mesmo. É informação, não é suposição. Ele está muito incomodado e que podem faltar opções um pouco aí para frente. Cruzeiro, muito interessado, mas já está sondando o Caio Jorge. Grêmio já esteve interessado, mas assustou o valor de 2 milhões de reais. Ele pediu 2,5 milhões.
de reais de salário para o Grêmio. Falei com uma pessoa forte no Grêmio que falou, cara, quando ele falou o valor, o Grêmio se assustou e nem pensa mais em ter o Gabigol. Aí a gente fala do Corinthians. Corinthians vai ter dinheiro para pagar 2 milhões de reais pelo Gabigol, de salário para o Gabigol? É aquilo, para qualquer clube seria vantajoso ter o Gabigol livre no mercado. O Gabigol, agora no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O contrato dele encerra no fim do ano. Ou seja, vai tirar aquele valor da compra, né? Aquele montante muito alto. Só que um jogador do peso do Gabigol, ele vai querer luva, que é meio que um valor de compra, mais um pouco abaixo. Ou seja, vai ter que dar uma porradinha e ainda vai ter que pagar um salário que o Gabigol pede mais de 2 milhões de reais por mês. Então, o Gabigol, mesmo livre, como a gente chama no futebol, mesmo já sem contrato, ele acaba sendo muito caro para qualquer clube do futebol brasileiro. Sem ritmo do jeito que ele está, jogando mal do jeito que ele está, aí que a situação fica ainda mais complicada. Ou seja, o Gabigol não está gostando dessa situação no Flamengo, porque assim, nem mostrar seu trabalho ele pode mostrar para outros clubes, e gera-se aí um incômodo. Tem uma parte boa, o Gabigol não interfere mais tanto no clima do Flamengo. O Gabigol, com a chegada do Tite, o Gabigol não consegue contaminar o clima no Flamengo. Ele não consegue trazer aquele clima pesado. Por mais que ele faça cara feia, por mais que ele tente contaminar o grupo, com o Tite, e isso é informação também, esse grupo está muito fechado. O Gabigol não vai conseguir trazer crise para o Flamengo. Pode trazer uma crise pessoal para ele, tá? Uma crise pessoal para o Gabigol. Mas dentro do clube hoje, o grupo está muito blindado e o Gabigol não consegue mais gerar uma crise no Flamengo. Informação aqui exclusiva, informação aqui de bastidores aí do Flamengo, né? Eu prometi que eu vou trazer nesse canal novo informações exclusivas, que eu vou trazer entrevistas exclusivas pós-jogo. Então, Gabigol está bem incomodado com a sua atual situação no Flamengo. O Gabigol está bem pé da vida, né? Com a situação dele nem estar entrando em campo depois da polêmica aí do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, dizendo que a foto era fake. Tudo aquilo foi muito mal visto pela diretoria do Flamengo. Pelo jeito, foi muito mal visto pelo Tite. E o Gabigol, ele tá incomodado demais com essa situação. Desde que vazou lá a foto do Gabigol com a camisa preta do Corinthians, o Gabigol não entrou 1 minuto sequer em campo. Teve o jogo contra o Amazonas e teve o jogo agora contra o Milionários. Detalhe, o jogo contra o Milionários já estava decidido. O jogo contra o Milionários, Flamengo já estava classificado. Gabigol poderia entrar ali aos 30, 25 minutos no segundo tempo, até para poupar o Pedro. Preservando também, né? E ele preservando a imagem do jogador. Não entrou em campo. A situação é, Gabigol está revoltado com essa situação. Eu falei com pessoas próximas ao Gabigol. Na verdade, falei com 2 pessoas que têm relação ali dentro do clube, né, com o Gabigol. E sim, óbvio que o Gabigol está bem incomodado. O Gabigol, com pessoas próximas, até conversa sobre essa situação, sobre a falta de chances dele no Flamengo depois aí dessa polêmica com o Corinthians. A situação do Gabigol, ela não é confortável no Flamengo. O Gabigol tá pé da vida, sim, dentro do Flamengo. E aí é uma informação, tá? O Gabigol já começa a pensar bem nessa hipótese de sair do Flamengo. É claro, todo mundo sabe que o Gabigol já deve pensar em sair do Flamengo há um bom tempo, porque o Gabigol não aceita o banco. O Gabigol é um jogador, sim, medalhão. O banco incomoda o Gabigol nem chance mais ele está tendo, e o Gabigol vai ter propostas. Para quem achar, Gabigol está jogando mal, Gabigol não vai ter proposta. Eu garanto que vai. Eu, inclusive, fui o primeiro aqui no Pilhado Esportes a falar sobre o interesse do Cruzeiro concreto. Depois todo mundo confirmou. O Cruzeiro quer o Gabigol.
O Gabigol é um sonho antigo do atual dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço. Pedro Lourenço sempre foi investidor do Cruzeiro. Pedro Lourenço sempre quis o Gabigol. E agora ele vai batalhar para ter o Gabigol. Vai gastar para ter o Gabigol. É isso. Ele vai gastar para ter o Gabigol. Já soube também do interesse do Cruzeiro aí no Caio Jorge, que era do Santos. Se contratar o Caio Jorge, pode ser que não contrate o Gabigol, tá? Mas o Cruzeiro tem esse sonho. Né, turma? Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. A situação aí do Gabigol, pelo que eu tô vendo, vai se resolver só lá pro final do ano e o Cruzeiro não pode esperar. Tá precisando para ontem de um camisa 9, já que o Dineno, infelizmente, machucou e ele é o melhor camisa 9 atualmente para o Cruzeiro, mas infelizmente está impossibilitado de jogar, vai fazer uma cirurgia, sabe-se Deus, né, quando volta. O Cruzeiro está precisando para ontem de um camisa 9 e agora nessa janela que vai abrir lá em 10 de julho mais ou menos, vai ter que contratar um Caio Jorge da vida, vai tentar até achar um camisa 9, porque o Cruzeiro precisa. Não tem como esperar Gabigol, Neno que tá machucado. No máximo, até 10 de julho aí a gente vai ter que depender, infelizmente, de Papagaio. Vai depender do Rafa Silva, torcer para ele ficar 100%, porque ele já teve problemas com lesões também. Gabigol seria uma baita possibilidade pro Cruzeiro, né? Se chegasse aqui para jogar bola. Se chegasse para arrumar problema, esquece. Era desconto de 3, 4 meses de salário, porque aí ele veria, né? Pensaria 1000 vezes antes de fazer qualquer caca aqui no Cruzeiro, né? Não dá para esperar o Gabigol. Pode pensar para ele ano que vem? Talvez. Temos melhores oportunidades para agora. Temos que pensar em oportunidades para agora. Concorda comigo? Deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.